Tudo bem, pessoal do sétimo ano? Vamos começar mais uma nossa aula. Por favor, pegando o livro de vocês e abrindo na página 20, onde nós paramos, né, na nossa aula de segunda-feira. Vamos dar continuidade ao assunto onde nós vamos falar hoje sobre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais, certo? Então vamos lá. Acompanhem no livro de vocês aí. As grandezas escalares são aquelas definidas apenas por um valor numérico e a sua unidade. São exemplos o tempo, a temperatura e a pressão. E as grandezas vetoriais são aquelas definidas por um valor numérico, sua unidade, sua direção e seu sentido. Força, velocidade e aceleração são exemplos das grandezas vetoriais, né? Como é que a gente pode entender isso melhor? Vamos lá, acompanhando aí. Suponha que agora sejam 10 horas da manhã e alguém lhe pergunte: que horas no seu relógio marcará daqui a 30 minutos? Automaticamente você vai responder 10 horas e 30 minutos, não é isso? Não seria essa a tua resposta? Então, você usou valores numéricos e unidades em sua resposta para o tempo, que é uma grandeza escalar. Então, sempre nós vamos acompanhar de um valor numérico, seja ele qual for, e ele será sempre atribuído, ele será sempre acompanhado de uma expressão, como por exemplo, nós vimos aqui, 10 horas e 30 minutos. Fazem 38 graus. Olha lá, é outra medida escalar, graus, né? A Laura, ela hoje se aborreceu muito com o nosso amigo, o Kinder, e a pressão arterial dela foi a 30 por 15. Olha lá, ó, a pressão dela foi a 30 por 15 milímetros de mercúrio. Então vocês vejam, é a pressão. Então você tem aí uma diversidade, você tem que ter sempre um valor numérico e uma expressão ao qual determine a que você está se referindo quando nós entramos em uma grandeza escalar, certo? A uma grandeza vetorial. Bom, imagine agora que uma pessoa esteja se movimentando com uma velocidade de 1 passo por segundo. Apenas essa informação não é suficiente para a gente saber onde essa pessoa estará depois de 10 minutos, pois ela não nos informa a direção da caminhada. Assim, conhecer apenas o valor numérico da velocidade é insuficiente para prever ou descrever o futuro do movimento. Isso acontece porque a velocidade é uma grandeza vetorial, né? Continuando, as grandezas vetoriais podem ser representadas por segmentos orientados de reta que indicam um módulo, um valor numérico, a direção e o sentido. Esse segmento orientado de reta é denominado de vetor. Vejam que aí embaixo no livro de vocês, no rodapé, nós temos dois esquemas, um esquema A e um esquema B. Olha, no esquema A, nós temos lá uma pessoa que está no centro da figura, ela pode se movimentar de norte para sul, para leste, para oeste, ela pode se dirigir em 4 direções totalmente distintas, né? A direção que ela vai se deslocar, né, está determinada? Não, é um sentido aleatório. Aleatório o sentido a que ele vai se locomover. Já no esquema B, nós vimos que nós temos uma seta, olha só, uma seta, olha a palavra seta, é importante, né? Nós temos no esquema B uma setinha amarela indicando que ela se desloca para o sul. Olha lá. Na A, então, nós temos 4 setas: norte, sul, leste e oeste. Na letra B, nós temos apenas uma seta indicando o sentido sul, né? Ela vai se deslocar no sentido para o sul. Assim, a descrição do vetor, que representa a velocidade dessa pessoa, é feito por meio das seguintes características: intensidade, 1 passo por segundo; a direção, de norte para sul,
sentido de norte para sul. Olha só, então direção e sentido quer dizer a mesma coisa? Fica uma interrogação, né? Fica uma pergunta para vocês. Então, direção e sentido seria a mesma coisa? O que você acha disso? Kinder, dá a tua opinião. Perdigão, ajuda o Kinder. Gabriela, ajuda o Kinder aí nessa resposta. Direção e sentido é a mesma coisa? Né? Vamos vamos nos colocar no lugar desse menino e vamos perceber se direção e sentido é a mesma coisa. Né? A gente vai ver que o vetor velocidade, no exemplo, é feita com a inserção de uma seta. Lembra que eu falei muita atenção para a seta? Por quê? Porque o símbolo de grandeza, quando nós falamos em vetor, ele vem acompanhado da seguinte expressão. Vamos apagar aqui no nosso quadro para a gente poder ver. Você vem sempre com o vetor acompanhado de uma seta indicando o sentido, indicando a direção na qual você vai seguir, na qual você está orientando, na qual você está trabalhando esse exemplo, ok? Bom, vamos agora falar um pouquinho de sistema de forças, né? Página 21 do livro de vocês. Todo mundo pegou? Todo mundo chegou lá? Ótimo. Lembrando a vocês que se tiver alguma dúvida ao que nós vimos até agora, na referente a vetor, a grandeza escalar e a grandeza vetorial, coloque a tua dúvida lá no nosso Classroom, naquela página, na aba de atividades. Coloquem lá. Carlos, eu tenho uma dúvida, você pode me ajudar? Será um prazer da gente sempre tentar resolver a dúvida que apareça referente a isso. Tudo bem? Vamos em frente. Vamos ver agora o sistema de forças. Como é que trabalha um sistema de forças? Quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, dizemos que elas constituem um sistema de força. Nessas situações, é importante lembrar que se tratam de grandezas vetoriais. Um sistema de força que atua em um corpo equivale a uma única força chamada de força resultante. Ah lá, já temos um novo símbolo lá, um Fzinho de força, e olha a setinha, olha a nossa amiga setinha indicando o sentido, olha lá, olha lá. Nós tínhamos lá embaixo o V, que quer dizer o quê? Vetor. Concorda? Olha lá, com a setinha. Agora nós já temos o F de força resultante, né? Que é aquele Fzinho com a seta, a qual corresponde à soma das forças que compõem o sistema. Quando duas forças são aplicadas sobre um corpo na mesma direção e no mesmo sentido, a força resultante tem intensidade igual à soma dos valores das duas forças, mantendo a direção e o sentido. Então, por exemplo, vamos levar em consideração esse exemplo que aparece no livro de vocês, lá na página 21, no meio, vocês estão vendo que tem lá um grupo de pessoas de um lado e um grupo de pessoas do outro lado de uma linha, elas estão medindo força. Olha lá, dois grupos de pessoas medindo força. Então nós temos lá a força 1 e a força 2, tá? O que a gente observa aqui, né? Nesse sistema ilustrado? Que as duas forças elas estão sendo aplicadas na mesma direção, porém em sentidos opostos. Qual é a força? Qual é a direção dessa força? É a direção do grupo que está competindo com o outro, né? Mas automaticamente ela é aplicada o quê? Em sentido oposto. Vejam vocês que cada grupo está demonstrando uma força diferencial, o que vai ter com isso um resultado da diferença que ocorre entre os dois grupos. Legal, então vamos continuar com a nossa leitura aqui. Nesse caso, a intensidade da força resultante será a diferença entre o valor das duas forças e o sentido dela será o mesmo da força de maior valor. Dizemos
que a força resultante que atua em um corpo é a soma de todas as forças que atuam sobre ele. Então, lá. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui de cima. Então vocês vejam, a equipe que está para um lado que está de verde, né? Ela está aplicando uma força de 1.800 newton. A que está de laranja está aplicando uma força de 2.000 newtons. Automaticamente, a relação que existe entre essas duas forças, nós vamos chamar de força resultante. Olha a setinha lá em cima do F outra vez, olha lá, ó. Destacamos bem a setinha lá em cima do F, olha lá, da força resultante. Essa setinha quer dizer o quê? O sentido da força maior. Então nós vamos ter lá que a força resultante será 2.000 menos 1.800, onde nós temos como resultado 200 newton. Então sempre você vai ter a força maior menos a força menor, e nós vamos ter o resultado que seria a força resultante. Não esquecendo que a setinha, a nossa amiga setinha, vai sempre no sentido da força maior. Se ela for para a direita, a setinha vai para a direita. Se for à esquerda, a setinha vai para a esquerda. Mas sempre será a força maior menos a força menor, e nós teremos aí a resultante acontecendo. Alguma dúvida? Se tiver, por favor, coloquem lá na nossa aba de atividades a dúvida, para que nós possamos tirar essa dúvida, ok? Bom, leis de Newton, tá? Será o nosso próximo assunto, nós vamos falar sobre a lei de Newton.